Coríntios 3:10, vamos aqui à palestra nossa, o Calqueio, e tem como título o fundamento. Fundamento, base. Uma vida sem fundamento, uma vida sem base, ela não anda muito não. Ela não anda não. Ela cai logo, porque está sem fundamento. Já viu a pessoa falando alguma coisa, você diz, onde você pegou? Onde esse fundamento aí, essa base aí que você está tirando? Não sei, rapaz, eu vi por aí. Então. Tem valor? Tem que ter base, tem que ter fundamento. E 1 Coríntios 3:10 não tem melhor do que esse aqui para nós. 2 Coríntios, é segundo ou primeiro? 1 Coríntios. É 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus. Então tem graça aí que não é de Deus. Que me foi dada, então ele dá nome da origem, Deus. Que me foi dada, lancei o fundamento, como perito, prudente, construtor, ou arquiteto, e outro edifica, sobre ele, porém cada um veja como sobreedifica sobre ele também. Tudo é o fundamento. Então Deus, ele é Deus de fundamento. Ele quer bases sólidas para a sua igreja se comportar bem. Se comportar bem e ter uma direção para a sua vida. Sem fundamento não há direção. Não há bases, não há direção. Quando você recebe esse evangelho de Paulo, que aqui nós vimos Paulo falando, que é a graça de Deus, você se torna também um perito arquiteto. Você se torna também um perito construtor. Como anda um perito na sua função? Você já viu como é que ele observa tudo? O perito é engraçado, você conversando com uma pessoa que é perito, que é especializada naquilo, ele conversa e faz perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes. Um médico, você vai no médico, você começa a conversar com ele e dá para ele uma situação que você está vivendo, então ele tem N perguntas em cima daquilo. Para você transmitir realmente o que você está sentindo, para ele fazer uma base de como tratar com você naquele assunto. Então você, ao ouvir Paulo, você se torna como ele. Perito. Uma pessoa que não anda mais, como se diz, a Deus dará, bobo. Ingênuo. Não, você agora é uma pessoa que observa as coisas, e você é um perito. Você está se tratando agora aqui de algo muito rico, que é a construção da igreja do Senhor, a sobreedificação. Então nós agora temos que saber, desde a hora que nós acordamos até a hora que dormimos, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Porque você é um perito. Diga, eu sou um perito. E um perito arquiteto, um perito construtor. E nós vamos ver aqui que nós precisamos de nos tornar como Paulo. Obedecendo o quê? O seu evangelho, sua doutrina. Porque Paulo tem a doutrina dele. Paulo tem a doutrina dele, e ele é bem claro nisso, quando ele vai lá em Romanos, Tiago 2,16, ele vem dizendo aqui, olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, Cristo está onde? Na terra, tem que ser por meio de Cristo, se não for, não vai dar. E se ele estiver no céu, como vê ele lá em cima, como é que ele vai falar com você? Não tem jeito.
Então ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade o meu evangelho. Então se te perguntarem qual que é o seu evangelho, de Paulo, mas não é de Deus não? Não é de Cristo não? Mas é de Paulo. Porque se você não fala que é de Paulo, você cai em Pedro, João e Tiago, que também tem o seu evangelho. Então você tem que definir quem você está seguindo, de quem você é, de quem você pertence. Nós pertencemos às cartas paulinas, o evangelho de Paulo, que ele diz, de conformidade o meu evangelho. Então tem que ser da forma do evangelho de Paulo, que são as suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Em Romanos 16, 25, repete Paulo aqui. Ele é ousado, meu amigo. Ele é ousado. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então, se você não falar que é do evangelho de Paulo, você não está o quê? Confirmado. Você é um crente, Deus dará. Você não está confirmado. Então não é um construtor, não é um perito. Quando você assenta diante de um perito, se você souber que ele é um perito, você até treme sobre aquele assunto, porque ele vai detalhar assuntos que vai ser exatos e que vai te deixar um pouco embaraçado. É assim que é o perito. Então o perito arquiteto, ele confirma, aquele que é poderoso para vos confirmar, te confirma com o Senhor. Então, se você não tem o evangelho de Paulo, você não confirma ninguém. Um filho de Deus, para ser chamado filho de Deus, ele tem que estar de conformidade, quer dizer, na forma de Paulo. Conformar quer dizer, na forma, é o mesmo bolo. Nós somos feitos na forma de Deus, o mesmo bolo, são iguaizinhos. Todos falam, abençoados, completos, perfeitos, mais que vencedores, deuses, predestinados, chamados antes da fundação do mundo para serem filhos. Então todos têm a mesma forma, pertencem ao mesmo Deus, o mesmo Cristo, porque há muitos Cristo por aí, muitos Cristos e muitos deuses por aí, principalmente no chamado evangélicos, cristãos. Tem muito Cristo, muito Deus, e o Cristo e o Deus, para você confirmá-lo na sua vida, tem que ser de acordo com o evangelho de Paulo e a pregação de Jesus Cristo, que só Paulo tinha, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Estava guardado e a Paulo foi revelado. Olha que tremendo. Nós recebemos uma riqueza, abençoados, que nós não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Se nós vacilarmos, seremos considerados os piores homens da terra, porque a riqueza do conhecimento que está sobre nós é muito grande. É aquela que Paulo diz lá em Romanos, ele diz, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Profundidade da riqueza e da ciência de Deus. Tão quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, Paulo chegou a uma profundidade, porque ele foi levado aonde? Ao terceiro céu. Então ele não ouviu na camada religiosa. Terra é a camada religiosa. Tudo que você recebe da terra, das denominações, é sincretismo. Tudo. E a mente das pessoas estão cheia de religiões, cheia de coisas sinistras, cheia de coisas estranhas, falam sem bases nenhuma. Por isso que nós temos um fundamento. E discutem conosco, não, eu tenho um fundamento, é Paulo. Mas Paulo, para você não é, mas para mim é. Então nós temos um fundamento, nós sabemos o que nós estamos falando, nós não estamos brincando.
de crente, de corre aqui, corre ali, Deus está lá, foguinho aqui, fogão aqui. Não, não. Nós não somos meninos, nós somos pessoas inteligentes, seres celestiais aqui na terra, para fazer a vontade de Deus e para salvar essa igreja e para que a transformação de Deus se manifeste sem empecilho. Nós somos esses. Você recebe assim, abençoado? Abba, Padre, essa é a nossa responsabilidade. Então, lá em 2 Timóteo 2,8, ele fala novamente: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo trouxe o quê? Cristo ressuscitado. Pedro, João e Tiago trouxe Jesus de Nazaré. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho. Então, se você, para conhecer Cristo, se você não for no evangelho de Paulo, você não conhece. Por isso que esse Cristo que está aí, é um Cristo meia boca. É um Cristo meia boca, porque faz a vontade do homem, e não a vontade de Deus. Não é? Não é um Cristo verdadeiro, porque ele não está embasado segundo o meu evangelho, diz Paulo. Não, esse negócio é só Paulo, e João, e Tiago, e Pedro, que é isso? Vocês estão desprezando? Não estamos. A história não dá para nós o direito de estar com esses outros três elementos, porque eles têm outro evangelho. O nosso é o da graça. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele recebeu para os gentios. Então aqui ele está explicando para nós os gentios. E a palavra diz que os gentios glorificavam a palavra, porque ouvia com toda avidez, e glorificavam a palavra, regozijavam, porque a voz de Paulo identifica com os gentios, e não com os judeus. Tentou lá em Hebreus, e a coisa lá ficou preta. Agora, para os gentios, a glória, glorificaram, exaltaram o Deus. Então, ele transmite à igreja o evangelho que ele recebeu no paraíso, no terceiro céu. Foi o único que foi lá, e eu não conheço outro não. E aqui em 2 Coríntios 12, aí vem relatando sobre isso, mais uma vez, para ficar bem definido, porque isso aqui se chama fundamento. Diga, fundamento. Se nós não tivermos sobre esse fundamento, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos experimentar a glória de Deus, do nosso deitar ao nosso levantar, nós não vamos experimentar. Se nós estivermos fundamentado nisso, tudo que você fala, ainda que você não fala isso, mas é isso que ocupa a sua mente. Então, quando você fala de acordo com aquilo que a sua mente está alicerçada. Então você fala sempre com o quê? Firmeza. Porque quando você está na graça, você não tem dúvida. Não existe a palavra si. E quem não está baseado no fundamento de Paulo, ele diz: olha, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, meu irmão, não é assim? Não é assim? Se Deus quiser. Irmão, se Deus quiser, então já não quer. Porque ele está em cima de fundamentos errados. Agora, quem está em fundamentos corretos, diz: não, você já é um abençoado. Então, acabou, é diferente do si. Você e si já é diferente. O si é condicional. Pode ser que sim, pode ser que não. Você já é um abençoado, então você já é. Não há dúvida. Então, ele vem dizendo aqui, Paulo, porque ele, ao entrar num terceiro céu, abençoado, a vida de Paulo se tornou outra. Houve transformação de comportamentos, de pensamentos, de ideais, de projetos, acabaram todos. Paulo estava perseguindo a igreja, ele ia matar, ele ia destruir a igreja, como ele sempre fez, sobre uma ordem judaica. Olha aí, era um homem o quê? Firme. Ele diz que quanto à lei, ele era o quê? Irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível, pessoal?
Se você pegar no pé da letra mesmo, é uma pessoa que não falha. Ele é sisudo, e para cumprir a lei, o cara tinha que ser sisudo. Tinha que ser peitudo e não tinha que ter sentimento, porque a lei era olho por olho, dente por dente. Acabou, meu irmão, não tem essa. Então era um homem determinado. E você mudar uma cabeça de uma pessoa, com uma cultura de Paulo, com uma estrutura que ele tinha religiosa, rapaz, se não for o verdadeiro, não muda. É como você, é como eu, cheio de convicções, cheio de ideais, cheio de coisa, mas quando a palavra da graça vem, você larga batista, metodista, assembleia, quadrangular, pentecostais, você larga tudo. Católico, larga tudo, meu irmão, porque foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era fariseu dos fariseus, cara. Homem igual Paulo, com a linhagem de Paulo, era difícil. E quando ele teve um encontro, esse foi um encontro bem tremendo na vida dele. Na estrada de Damasco, Jesus se manifestou e julgou ele do chão. Ele falou: opa, tem um que é mais poderoso que eu aqui. Que eu estou arrumando aqui? E Jesus falou, ele identificou a voz de Jesus, que ele nunca tinha visto. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele ouviu a voz e identificou, sim, Senhor. Pronto, acabou. Não, alguém falou sim, Senhor, acabou. Aí é outra pessoa agora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, é assim que nós temos que ser quando ouvimos a voz de Deus, abençoado. Quem ouve a voz de Deus larga toda a estrangeirice, toda a religiosidade cai por terra, todos os costumes. Ah, família, que família, rapaz? Sois da família de Deus. Você não é família do homem, não. Você não é carnal mais, você é de Deus. Você tem uma trajetória agora e está embasado para viver o melhor na terra. Nós temos que fazer diferença entre os povos, como nós falamos, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser igual a ninguém mais. Acabou. E ele vem dizendo aqui, Paulo, conheço um homem em Cristo. Isso é forte. Sabedoria e poder de Deus, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Arrebatamento é mente, viu, meu irmão? E ele coloca aqui uma condicional. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Hoje nós sabemos que arrebatamento é da mente, que a mente que é espiritual. Deus não arrebata corpo, Deus arrebata o quê? Mente, espírito. Porque Deus é espírito e pai dos... O corpo, o que ele vai fazer com ele? Transformá-lo. Porque carne e sangue não é do reino. Como é que a carne e sangue ia para o terceiro céu? Então foi aonde? Na mente. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Igual vocês estão querendo arrebatamento aí, né? Essa falso arrebatamento. O falso arrebatamento, eu recebo de vez em quando no meu WhatsApp, uma filmagem, né, de aquele tanto de gente na cidade, de repente avião caindo, carro trombando, helicópteros rebentando, navios sem, entendeu? Olha, coisa louca, porque eles acham que arrebatamento é do corpo. Não é arrebatamento, é no espírito, é o seu espírito que vai ser arrebatado. E foi. Assim é? Poucos viram, mas foi arrebatado, que hoje nós falamos coisas que Paulo diz que são palavras o quê? Inefáveis. As pessoas te ouvem, me ouvem e dizem, que é isso? Nunca ouvi isso na minha vida. Como aquele senhor de 83 anos que estava aqui, né, trazido pela Maria Senhora, ele diz, olha pastor, o senhor é um homem muito perigoso, o senhor é muito perigoso, é mesmo, se eu obedecer, ora, mas uma coisa eu digo, eu tenho 83 anos, tem 17 filhos, 48 netos e 17 bisnetos, falei, o senhor pode falar que o senhor tem autoridade. Olha, eu já vi coisas demais, pastor, mas eu nunca entrei num lugar e senti tão bem como eu senti aqui. Ah, papai. Então quer dizer,
Você vê que há uma diferença no que falamos. O que nós falamos atinge as pessoas. Elas têm medo de nós. Muitos não vêm aqui porque têm medo, porque eles não sabem o que está acontecendo aqui. Pô, essa palavra eu nunca vi, o que está acontecendo naquele lugar? O que eu vou achar lá? Eles amedrontam diante de uma palavra de poder como nós falamos. Mas chegarão, porque a palavra é certa nessa área. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está escrito, não tem como fugir disso. Nós temos que ser o quê? Perseverantes. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Tudo está o quê? No ouvir, as quais não é lícita ao homem, quer dizer, o homem natural, carne, referir. Esses não vão chegar nunca nisso. Eles vão nos ouvir e dizer, esse cara é um louco. E de fato somos. Então Paulo prega esse evangelho à igreja de Cristo, trazendo o fundamento, que é a base para a igreja se estabelecer na terra e ser edificada. Sem isso aqui, meu irmão, Cristo não existe. Sem isso aqui, Deus não existe. É segundo o meu evangelho, Paulo diz, para que sejam confirmados por Deus. Se você não ouvir uma pessoa falar, eu sou abençoado, um predestinado, um mais que vencedor, um próspero, um rico, curado, sarado, essa pessoa não conhece Cristo. Não conhece. Sou um eleito. Não conhece Cristo abençoado. Eles têm uma imagem do Nazareno, que foi bom, excelente, mas ele veio para os meus, mas os meus não me receberam. Ele veio para os judeus, ele não veio para nós. Lógico que na sua atuação nós fomos alcançados, quando Paulo começou a pregar, que aí a revelação veio para ele, aí chegou até nós. Assim é? Ah, papai. Então esse povo nunca ouviu, esse povo aí fora nunca ouviu falar tanto de Paulo, nunca ouviu. Que no entanto eles brigam. E um pastor virou e falou assim, você é idólatra de Paulo. Falei, em parte você está até com razão. Mas eu não sou de Pedro, de João e nem Tiago. Agora eu estou com quem tem o fundamento. E vocês têm com aquele que Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, que eu não te conheço. Eu estou com Paulo, que foi chamado perito, o homem segundo o coração de Deus. Eu estou com ele. Vamos ver quem no final aí vai estar idólatra ou não. Não sabe de jeito nenhum. Então esse povo aí fora nunca ouviu falar de Paulo como eles têm ouvido desde quando o doutor José Luiz de Jesus Miranda se manifestou. 40 anos pregando. Então isso despertou o mundo. O mundo ouviu a graça de Deus. O mundo ouviu a graça de Deus. Todos no mundo ouviram a graça de Deus. Ouviu quer dizer, chegou por um ou por meia pessoa, chegou lá naquele lugar. Então a graça hoje ela está na terra. Então o que acontece? Ela faz o divisor de água. Quem é de Deus e quem não é, dentro da religião. Que outrora nós tínhamos o seguinte, aqueles que não aceitavam Jesus é de quem? Do diabo, não é isso? Só quem aceitava Jesus que era de Deus. Então toda a igreja era de Deus. Não importa qual igreja que você está. Qual igreja que você está? A de Cristo? Não, estou te perguntando qual igreja, rapaz? Não, estou de Jesus. Não, cara, não. É qual igreja que você pertence? Não, eu sou de Jesus, sou de Cristo. Não, estou querendo sua igreja. Qual que é a sua? A minha Batista. A sua é qual? Então ele não está falando de Deus. Não está falando de Deus. Ele não fala de Paulo, porque Paulo não fala isso. Você é de qual? Não, eu sou da Metodista, sou da Assembleia. Em todas as igrejas, todos os caminhos levam a Deus. E nós sabemos que não é assim. Se não tiver o evangelho de Paulo, não está confirmado por Deus e não conhece Cristo. Não conhece Cristo. É uma ilusão.
É algo que foi maquiado, passado num filme, julgado a goela abaixo do povo. E está esse povo aí com esse falso Cristo, pensando que está vivendo para Deus e não estão. Então, esse povo nunca ouviu Paulo. Paulo identifica a igreja de Deus como de Deus, de Cristo como de Cristo. É a única que identifica, né? E nós vimos que essa pregação, ela, através do Dr. José Luiz, ela aprofundou no mais alto nível, aonde ele teve vários embates no sistema com pastores, mostrando a realidade, dizendo que a fé é a base sólida, dizendo que o pecado não existe. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. E eles combatiam duramente com ele. Então aqui foi o estágio da graça, que nós vimos perseguições, mas nós não vimos tanta. Por quê? Porque aquilo era novo. Então as pessoas, isso é pregação nova, isso aí daqui a pouco acaba, ele vai morrer, e quando ele morrer, tudo vai embora. Não é isso? Mas aconteceu que o evangelho foi pregado a toda criatura. A edificação da igreja foi consumada, porque a igreja define-se quando a graça entra na mente da pessoa. Se entrou na mente da pessoa, agora ela é edificada. Se ela diz, eu sou um abençoado, acabou. Eu sou um perfeito completo, acabou, meu irmão. Ele já está edificado. Agora vem a sobre-edificação, que vai fazer ele o quê? Reinar completamente naquilo, congregando, semeando e fazendo a palavra correr no nosso meio, que é a sobre-edificação, onde vai levar ele a uma glória extrema e a transformação do seu corpo. Isso é necessário. Porque se não for dessa forma, para-se tudo, e não pode ser, não pode parar de pregar, porque nós temos muitos irmãos aí, ainda precisando de ser resgatados. As últimas dracmas, pérolas, estão precisando de ser resgatadas para esse momento, que vamos ser pouco na transformação, sim, muito pouco na transformação, para depois toda a igreja ser arrebatada nisso aí, na sua mente e na transformação do seu corpo. Nós vimos etapas na Bíblia que fala sobre a primeira transformação, a segunda e a terceira. Transformação dos corpos. Mas agora será uma quantidade mínima pela população que existe no mundo e pela população cristã, genuína, Não estamos falando de entre aspas, estamos falando do genuíno. Então, é necessário saber que foi o autor do fundamento, Paulo, para receber dele e imitá-lo. Olha, uma coisa eu digo para você, meu irmão, hoje eu entendi, claramente, pelas instruções do nosso apóstolo, por Jesus Cristo homem, que Paulo é o modelo. Paulo é o modelo. Dr. José Luiz criou um modelo de Paulo para ele pregar esse evangelho. Ele era Paulo na terra. No sentido da doutrina, ele era Paulo na terra. E deu a coroa a quem? A Paulo. Porque ele falou que ele ia receber a coroa da glória. E quem identificou Paulo na coroa, na glória, foi José Luiz. Então hoje nós temos Paulo como o padrão. E está aí, vamos lá, Tiago. Cadê? Filipenses 4:9. Ele vem dizendo aqui, olha aqui comigo. O que também aprendestes, olha aqui. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então existe uma forma para que Deus atua a meu favor e seu favor. E aqui está bem claro, ele diz, olha, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso praticai. Nós estamos praticando o que Paulo foi.
Só assim veremos o Deus da paz conosco. Então, essa é a fórmula da vitória, da glória de um cristão na terra, de uma igreja na terra sendo feliz, se aprende. Agora, se não fala de Paulo, como é que você vai aprender? Se não fala de Paulo, como é que você vai ouvir? Se não fala de Paulo, como é que você vai ver? Não tem como. É o que está acontecendo com os nossos irmãos. Eles estão como cego no tiroteiro, perdidos, não sabe para onde vai. Ah, não, tem uma benção ali, vamos lá. Ah, tem outra benção ali, vamos lá. Ó, a igreja tal, rapaz, está com uma corrente com o voto. Corrente? O que eu vou fazer com corrente, cara? O que eu vou fazer com o voto? Eu quero é palavra. Se quiserdes e me ouvides, tem que ouvir a palavra. Se não ouvir a palavra, não como o melhor da terra. Aí fica aquele povo minguado, né? Você vê o crente, a não ser aqueles que, como eu disse para os irmãos, não está muito envolvido com a religião, tem uma aparênciazinha melhor, mas a maioria é mal, está estragadinhos, está estragado. Você vê a roupa, o rosto, o cabelo, calça, roupa, ixi. Quando o vaso, veja bem, quando o vaso é reconhecido, né? O vaso é reconhecido pela igreja, Deus é por ele. Ele disse, e o Deus, não, deixa lá, Tiago. E o Deus da paz será convosco. Quando? Quando você ouve, quando você aprende, quando você vê e pratica. O ministro é o modelo. Eu tenho que ser o modelo de Paulo para que você possa ver. Porque se você lê o mundo espiritual, se você lê, se você ouvir, aí já é o padrão. E ler sem o espírito da revelação, você não entende. Você lê aquele montão de letra e deixa por aquilo mesmo. Mas se o ministro começa a falar aquilo que ele ouviu, aprendeu então ele passa a ser modelo para a igreja. Aí a igreja começa a sentir uma glória, uma posição totalmente diferente, abençoada. A sua vida é outra. Assim é? 1 Coríntios 11:1. Olha para você ver aqui, olha. O fundamento. Sede meus imitadores. Ele está perguntando se você quer ou não quer? Hein? Ele está perguntando, não, eu vou pensar nisso. Não é isso, Wallace? Não, eu vou pensar nisso que você está falando aí. Aqui não tem espaço para pensar não, meu irmão. Quando Deus fala, obedece, meu querido. Se você for pensar, Ele não é o teu Deus. Porque Deus você não pode pensar nada com respeito a Deus. Você tem que obedecer tudo o que é de Deus. Se é que Ele é Deus. Para você. Para mim Ele é. Então eu submeto. E aquilo que eu tenho dificuldade, eu digo, papai, eu sou mais que vencedor, eu vou conseguir. Assim recebo. Tem coisas que você pode ouvir. Eu tenho que fazer, mas tem uma dificuldade em mim para que isso aconteça. O que eu vou fazer? Continuar ouvindo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está prisioneiro daquilo, você tem a solução, abençoado. Está na palavra. Ele diz, sede, isso é imperativo, isso não tem discussão, isso não tem pensamento. O verbo aqui, ele é diretivo. Sede meus imitadores. Sou um abençoado, um perfeito, um completo, mais que vencedor, curado, sarado, enriquecido, prosperado, predestinado. Sou um Deus, sede. Aqui não está perguntando se você quer ou não quer, não. Se você vai fazer força para ser ou não ser, não, ele está mandando. Se é filho, tem condições de ser. Se não é, pode tentar que não vai conseguir. Aí ele vai ficar na tentativa mesmo. Porque na mente há uma barreira dele ser. Agora, se é filho, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quem tem a mente de Cristo acomoda fácil nisso.
Ele diz, o meu aeroporto é esse aqui, ó. Vou descer nele aqui, é esse aqui que é o meu espaço, é aqui que é a grande festa. Então, sede meus imitadores. E ele refere-se quem? Como também eu sou de Cristo. Ele não mandou você ser imitador de Cristo, não. Ele mandou ser primeiro imitador dele. Porque se falasse, olha, Cristo, 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 onde ele está? Onde ele está? Ninguém acha ele, meu irmão. Ah, não, eu ouvi falar que Cristo está em tal lugar, vai correndo lá. Não vai não, mas eu vou lá. Não, está em tal lugar agora, na igreja tal. A igreja católica agora, rapaz, tem uma palavra, os padrecos lá, companheiro, que é igualzinha a nossa. Não vá. Você está entrando numa gelada, rapaz. Ali é mal. Ali é o perigo. Ali, meu irmão, estão os estrupadores. Ali estão os... Como é que é? Os pedófilos. Ali estão as piores castas de gente, estão ali dentro. Não, mas eles pregam bonito. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Põe a tua cabeça para funcionar, companheiro. Você é de Cristo. Muitos naquele dia virão a mim e dirão, Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Arreda-te de mim, que eu não os conheço. Caramba, se nós não formos iluminados, abençoados, nós seremos enganados. Viu, a igreja lá tá boa, rapaz, pregação lá igualzinha a nossa lá. Olha, não me compara com esses caras não faz isso não, que você vai entrar numa gelada. Você vai entrar numa gelada, companheiro. Vai entrar, porque o anjo não vai receber isso. Porque a questão não é simplesmente a pregação, é o que traz essa palavra. Qual que é a vida desse que traz essa palavra? É isso que manda. Não vai pelo que você ouve, mas procura saber quem é aquele vaso. Você tem que saber, ó. Se você não souber, meu irmão, palavras são palavras. E palavras voam. É só você aprender, você prega, mas e daí? É o chamado? Muitos são chamados. Poucos escolhidos, está tudo aí, abençoado. Então você tem que conhecer a origem, assim é? Então, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Quando o vaso é reconhecido pela igreja, Deus é por eles. Deus faz o que tem que ser feito a favor, meu irmão. O ministro tem que ter esse fundamento inserido na mente, para a igreja se estabelecer na terra. Ele é o padrão. E se não tiver Paulo, está ferrado. E eles brigam. Que é isso, negócio é só Paulo? Só Paulo. E Pedro e João e Tiago, ministro da circuncisão. Que é isso? Eles perguntam, o que é isso, circuncisão? Que é isso, rapaz? Tudo é a mesma coisa. Um pastor falou comigo, não, tudo é a mesma coisa. Você vai ver que tudo é a mesma coisa. Então por que um falou que Paulo fala coisa difícil de entender? Porque não é a mesma coisa. Eu sei igual a mim, mas você fala coisa difícil de entender, então eu não sou igual a você. Não é verdade, abençoado? Então nós temos que mostrar essas diferenças. Paulo é Paulo, Pedro, João e Tiago é Pedro, João e Tiago, circuncisão e incircuncisão. Assim é? Lá em 1 Coríntios, 1 Timóteo 4,12, Paulo vem dizendo, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Olha que coisa bonita, você está desprezando, você desprezou sua mocidade? Agora nós estamos mais velhinhos um pouco, mas vamos resgatar um pouquinho da mocidade que nós perdemos e... não é, Elisete? Vamos aproveitar, nós podemos trazer as coisas boas também, abençoado. Você desprezou sua mocidade? Agora não, agora vamos viver a mocidade. Lógico, agora com uma mente madura, você vai viver até melhor. Vai viver melhor, vai poder curtir a vida, porque a vida é boa. Aqui não tem proibição. Aqui tem inteligência, sabedoria.
Aqui tem o que? Festa. Nós somos um povo festivo, não somos? Pregamos a verdade com seriedade, batemos com força, mas sabemos desfrutar o melhor dessa terra também. Queremos comer bem, gostamos de festa, uns traguinhos aí de vez em quando. Por que não, companheiro? Podemos! Eu tenho uma vontade de dançar. Cadê a Luísa? Não está aí não, tá? Tá não. A Luísa, quando ela veio aqui, né, primeira vez, e ela era do sistema, né? Como todos, né, que chegam aqui são do sistema. Então ela perguntou, papai, e depois ela falou, eu posso dançar? Falei, abençoado, eu só estou para entrar numa aula de dança. Eu falei, vai, minha irmã. Aproveita a tua vida, irmão. Mas eu pode. Tudo te é lícito. Aí vem o religioso, mas está escrito, não tudo te convém. Não convém para você, mas para mim convém. Então vamos aproveitar tudo com decência e ordem. Pode tudo, com decência e ordem. Você não pode com indecência. Aí não pode, porque tem gente que faz da liberdade o quê? Libertinagem. Aí você está errado. Aí vai ser disciplinado. Vamos fazer tudo na ordem. Então Paulo vem dizer, ninguém despreza a tua mocidade, rapaz. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis. Aí é o bonito. Torna-te o quê? Padrão dos fiéis. Aí você vai conhecer os fiéis. E como vive um fiel de Deus na terra. Torna-te padrão. E quando fala padrão, a primeira coisa que a pessoa pensa é isso aqui, ó. Sério, honestíssimo, e aquele homem ali, aquela mulher que é sério demais, paga as contas dele, tudo bonitinho. É o padrão que o cara está procurando, cara. Pô, então eu sou fiel, de vez em quando eu pago minhas contas atrasadas, como é que fica? Como é que faz? Não, rapaz, só aquele que ali, olha lá, ó, honestíssimo, a roupa dele, ó, o vestidão, cabelão. Caramba, que padrão, isso não é padrão. Isso não é padrão, isso é desastre. Né? Nós queremos padrão dos fiéis. O fiel crê em Deus 100%. Aí ele pega Paulo e diz, tudo te é lícito. Você tem licença para fazer o que você quiser, companheiro. Agora, o que o homem semeia, ele colhe. Você tem que ter só essa sabedoria de não saber semear errado para depois não colher e viver mal. Então, torna-te padrão dos fiéis. Tito 2,7, Paulo vem falando aqui, olha aqui, ó. Torna-te pessoalmente padrão de boas. Jejum, 40 dias e 40 noites, isso é padrão de boas obras, meu irmão? Que isso? É de obras mortas. Vou para o monte, toda sexta-feira eu estou no monte, padrão de boas obras. Ih! Voto, rapaz, faço meus votos, todos domingos faço meu voto. Padrão de boas obras, que é isso? Eu ganho para Jesus, vou fazer meu... Eu tenho umas que eu conheço, né? Que toda quarta-feira eu vou distribuir folheto. Toda sexta, boas obras. Que isso não é boas obras, não, rapaz. Boas obras é você pregar esse evangelho a toda criatura. Isso é boas obras. É anunciar que você é salvo e salvo para que você é um abençoado com todas as bênçãos. Que você está curado, você é rico e que precisa-se de enriquecer. Igual eu falei para os irmãos, nós somos ricos. Somos, Jesus sendo rico se fez pobre. Por amor de vós, para que através da sua pobreza nos tornasseis ricos. Então você é rico, diga eu sou rico. Agora só está faltando o quê? Enriquecer. O rico. E só enriquece rico. Só rico pode ser enriquecido. Se não for rico, não vai ser enriquecido, vai ter muito dinheiro, mas não vai ser enriquecido. Então, você já é, você não vai ser, isso é praticar boas obras. Para você já é rico, rapaz. Aí ele olha em volta, não, você já é rico, é na mente, é posição,
e você vai começar a chamar isso e praticar a palavra da graça, vai materializar na tua vida, companheira riqueza. Assim é? Então, ser padrão de boas obras. Congregar, semear, fazer a palavra correr, é padrão de boas obras. Para que aquele que você ganhe com essa palavra, faça o que você faz. Ah, não, eu aprendi com o Tiago, todo domingo ele está lá, rapaz, eu chego lá e está lá, aprendi. Então, quer dizer, padrão de boas obras. Esse é o padrão de boas obras. Então, esse é o único fundamento da igreja, o de Paulo. Pedro, João e Tiago, não. Só Paulo diz, sejais meus imitadores, segundo o meu evangelho. Recebe assim, abençoado? Completos, perfeitos, mais que vencedores. Aba, Pai.